Evangelizar nossa missão, dia 9 de setembro, Santo do Dia, a história dos nossos santos, e hoje vamos aprender a história de São Pedro Claver, que cuidava dos escravos, cuidando deles do físico ao espiritual. Então vamos conhecer juntinhos a história de São Pedro Claver, o santo do dia de hoje. O Papa Leão XIII, ao canonizar São Pedro Claver, declarou: Pedro é o santo que mais me impressionou depois da vida de Cristo. Nasceu na Espanha em 1580. Desejando os piedosos pais consagrar o filho ao serviço do altar, enviaram Pedro a Salsona para estudar os primeiros elementos da gramática. Com 15 anos, o bispo de Salsona conferiu-lhe a primeira tonsura e aos 21 anos entrou na Companhia de Jesus em Barcelona. Pedro era devotíssimo da Virgem Maria e um profundo adorador de Jesus Eucarístico. Após os estudos, Pedro foi ordenado sacerdote e enviado como missionário a Cartagena, porto da Colômbia, onde viveu seu apostolado entre os escravos por mais de 40 anos. Em Cartagena, Pedro Claver estava diante de um dos 3 portos negreiros da América Espanhola, onde a cada ano chegavam de 12 a 14 navios carregados de escravos. Os escravos trazidos ou roubados da África ficavam durante a viagem nos porões escuros do navio, que não tinham condições para abrigar seres humanos. Eram tratados com menos cuidados do que os animais selvagens e, por fim, os que não morriam eram vendidos. Sem dúvida, o mercado dos escravos foi a página mais vergonhosa da colonização das Américas. Muitos missionários levantaram a voz contra essa desumanidade, mas sofriam perseguições e eram expulsos. O Papa proibiu repetidas vezes o comércio de escravos, mas a voz da Igreja não comovia a dureza dos comerciantes e nem das autoridades. Durante mais de 40 anos, a vida de Pedro Claver foi servir àqueles escravos cuidando deles, do físico ao espiritual. Claver fazia de tudo para evangelizar um por um. Por suas mãos passaram mais de 300.000 escravos. No dia 3 de abril de 1622, Pedro Claver acrescentou aos votos religiosos de sua profissão mais um voto, o de gastar a vida inteira aos serviços dos negros escravos. Testificando este voto, escreveu de próprio punho: para sempre escravo dos negros. Vítima da caridade, acabou morrendo em 1659, com 74 anos de idade e 52 anos de vida religiosa, quando, ao socorrer o Cristo excluído e chagado, pegou uma terrível peste. Foi declarado pelo Papa Pio X especial patrono de todas as missões entre os negros. Olha que história linda, né? São Pedro Claver, que cuidou dos escravos, dos abandonados, dedicou a vida, socorreu o Cristo nos irmãos excluídos. Peçamos uma bênção hoje a São Pedro Claver, em especial pelos aniversariantes do dia de hoje e aos doentes e abandonados. São Pedro Claver, rogai por nós. Evangelizar, nossa missão.